História, aula 2, bora lá? Eu tenho para hoje, para te contar um pouquinho da história do Brasil, nosso lindo e grande país. Tudo o que faz parte da gente, do nosso povo, é a nossa história. Pois bem, vamos voltar lá em 1500. Já haviam aqui habitantes e aí os portugueses, achando que estavam indo para as Índias, chegaram aqui. Por isso chamaram os povos que aqui estavam de índios, né? De indígenas. Bom, depois que eles descobriram então o nosso Brasil, deram outros nomes e tal, até chegar ao Brasil, mas depois que isso tudo aconteceu, ali mais ou menos em 1530, a coroa portuguesa, que era então quem estava cuidando do Brasil, porque até aí então eles se sentiam donos do Brasil, decidiu que precisava ocupar e colonizar o Brasil. O que eles resolveram fazer? O que o rei de Portugal resolveu fazer? Resolveu dividir as nossas terras em 15 faixas retas, do jeito que você vai ver aí no mapa. E chamaram essas faixas, cada faixa, de capitania hereditária. Por que isso aconteceu? Porque estavam ocorrendo invasões. Outros países vinham querendo invadir um espaço que Portugal já tinha tomado para si. E isso não podia acontecer. E aí ele colocou então pessoas para cuidar daquele pedaço de terra para assim ninguém invadir. E por que chamava capitania hereditária? Porque aquele pedaço tinha um donatário, um cuidador. E se esse cuidador viesse a morrer, passava para o seu filho e para o filho do filho e assim por diante, hereditariamente. Ok. Mas e depois que essa proposta das capitanias hereditárias passou o tempo e tal e acabou não dando certo mais? O que foi que aconteceu? Vamos lá. Tem aí no seu texto isso que eu te contei. Eu só te contei com maiores detalhes. Foram formados os estados. Você conhece os estados. Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Pará, Acre, Rondônia. São 26 estados atualmente. E o tema da nossa aula exatamente é a divisão política administrativa do Brasil. Por que eu te contei um pouquinho da nossa história? Porque para você entender como surgiram os estados, você precisava saber que começou a divisão lá nas capitanias hereditárias, ok? Atualmente, o Brasil é um país autônomo. O que isso quer dizer? Ele não depende de outro país, ele é independente. Ele é politicamente independente, financeiramente independente, enfim. Ele se cuida sozinho, é como se ele tivesse ficado maior de idade, entenderam? Quando isso aconteceu? Lá no 7 de setembro, sabe? Dia da Independência, de 1800 e pouco, quando o Dom Pedro falou independência ou morte, ele se tornou independente de Portugal, ou seja, deixou de pagar impostos a Portugal e passou a se cuidar sozinho, a ser autônomo. E possui um território, então, dividido em estados, que são 26 estados, contando com o Distrito Federal. O que é o Distrito Federal? É a nossa capital, Brasília. É uma unidade da federação é o nosso país, que abriga a capital do Brasil e a sede do governo federal. O que é o governo federal?
É a presidência, os ministérios, a Assembleia Legislativa, onde tem os deputados federais, o Senado, fica tudo na capital do Brasil, lá em Brasília, tá? Bom, agora você já sabe quais foram os motivos, então, que levaram o Brasil a realizar essa divisão do território, visto que é um território imenso, o Brasil. Se você olhar no mapa mundi, é um território muito grande, assim como você vai ver aí na próxima imagem. E esse processo que teve início lá no período colonial pelas capitanias hereditárias, quando passou a ser estados, alguns lugares continuam a ser o mesmo local que era na capitania hereditária. Por exemplo, Pernambuco continuou no mesmo lugar com o mesmo nome. Já era Capitania de Pernambuco, só passou a ser Estado de Pernambuco. Capitania de Paraíba passou a ser Estado da Paraíba. Capitania do Rio Grande do Norte passou a ser Estado do Rio Grande do Norte. Os outros vieram ganhando nomes depois, surgiram depois, como a gente vai ver em seguida, tá? Esses derivam lá das antigas capitanias, tá bom? Bom, o que favoreceu a divisão? Era necessário um maior controle administrativo. Tudo que não tem cuidado, tudo que não tem quem cuide, desanda. A verdade é essa, né? Então, precisa que alguém administre. Aí, na sua casa, por exemplo, vamos supor, o pai e a mãe trabalham, mas alguém precisa cuidar das finanças. Então, eles se juntam lá num caderninho e coloca lá que você precisa de roupa, de sapato, de comida, da sua internet para você estudar, da televisão, o aluguel da casa, pagar o celular. E aí o pai e a mãe administram a casa. Quem administra o município, como nós vimos na aula de geografia? O prefeito, junto com os vereadores, os secretários e tudo mais. Quem administra o estado? O governador, junto com os secretários de cada detalhe, né? Ou seja, o meio ambiente, da educação, da saúde, da segurança pública e tudo mais. E precisava, então, de um controle administrativo. Aí foi dividido para que houvesse, então, os governadores de cada estado para cuidar das responsabilidades ali de cada pedacinho, dessas partes menores, para que fosse fiscalizado e tudo mais. O momento que nós estamos vivendo, o momento pandêmico, o momento de pandemia, se não tivesse os governadores, como seria? Mais pandêmico do que já está, né? Porque quem cuida, ontem mesmo teve, eu estou gravando essa aula no dia 25 de março. Dia 24 de março teve uma coletiva do governador de São Paulo, falando sobre as tabelas de vacinação, falando sobre a segurança pública, falando sobre as escolas. Se isso não fosse cuidado, ia ser assim, ó, sem era nem beira, tudo difícil. Então, precisa de uma administração de território. Mas e o que aconteceu? Pernambuco já existia lá nas capitanias, Paraíba, Rio Grande do Norte e os outros. No fim do século XIX, praticamente todos os estados já estavam com suas respectivas configurações, ou seja, já eram como eles são hoje. Já existia São Paulo, já existia Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, mas tem alguns que vieram depois. Olha só. Em 1977, depois que eu nasci, eu sou velhinha, gente, surgiu o Mato Grosso do Sul. Foi um território dividido do estado do Mato Grosso, por isso tem o Mato Grosso, e aí surgiu o Mato Grosso do Sul, porque foi dividido.
Depois, em 1988, na época da nossa Constituição Federal, surgiu uma remodelagem cartográfica, ou seja, foi redesenhado o mapa do Brasil. E aí surgiu o estado do Tocantins. O estado do Tocantins fazia parte do Pará. E aí foi dividido. Simples assim. Porque era um lugar grande demais, precisava de uma administração melhor. Normalmente é por isso que acontece. Bom, os estados são então unidades da Federação Brasileira. O Brasil tem leis. Tem suas leis próprias e é organizado politicamente e tem autonomia. Isso eu te falei lá no início da aula. As leis que são criadas federalmente, ou seja, no nível federal, que é o nível mais alto, elas são soberanas. A lei do estado não pode vir acima da lei federal. A lei da prefeitura, que está aqui abaixo do estado, não pode vir acima do estado nem acima do país. No entanto, os estados e os municípios podem ter suas próprias leis. Por exemplo, você sabia que há um tempo atrás, já tem alguns anos, surgiu o feriado da Consciência Negra? É um dia 20 de novembro, onde é discutido toda a questão sobre racismo, sobre preconceito e tudo mais. O município de São Paulo, que é aqui do lado, tem esse dia como feriado. O município de Osasco não tem esse dia como feriado. Por quê? É uma lei própria de cada município. Então, existem municípios onde é feriado, dia 20 de novembro, existem municípios onde não é. E isso é constituído como lei do município, tá bom? Mas toda lei é subordinada ao governo federal. Não esquece disso, as leis nacionais, nada está acima do país. A cidade não pode ficar acima do país, os estados não podem ficar acima do país. Eles ficam numa instância abaixo, tá? Além da divisão em federações, existem dentro dos estados a divisão em municípios, que possuem suas leis particulares e são então submissas às leis federais também. E os municípios podem ainda ser divididos em distritos, ok? Eu espero que você tenha compreendido. Se você tiver ficado com alguma dúvida, chama a sua professora, deixa a sua dúvida aí no chat do YouTube que eu respondo e a gente vai se ajudando. Mas temos as nossas atividades a fazer. O que você tem como atividade? Número 1. Como foi o processo da organização política do Brasil? Segundo o texto, qual foi o objetivo ao criar o Distrito Federal? Eu contei um pouco aí para vocês, para que serve o Distrito Federal, onde fica, o que é feito ali e tal, e como foi essa organização política do Brasil. O que é a organização política? É a divisão em estados. Você vai responder, tem 4 linhas para isso, é suficiente. No número 2, você vai encontrar no caça-palavras 5 palavras relacionadas ao texto. Autônomo, leis, estados, colonial e Brasil. Você gosta de um caça-palavras que eu sei. Depois vai escolher 3 dessas palavras e vai escrever um parágrafo. Você não vai escrever uma frase, vai escrever um parágrafo utilizando as 3 palavras que você tiver escolhido. Por exemplo, eu vou escolher aqui autônomo, estados e Brasil. Não vale a minha, tá? Não vale copiar. Aí eu vou fazer o meu parágrafo. O Brasil é um país autônomo que é dividido em estados. Fiz. Pronto.
E depois, no número 3, nós vamos relembrar os nomes dos estados brasileiros, suas siglas, através de um jogo de memória, que você vai fazer. Para isso, você vai precisar, então, de uma folha de caderno, uma folha de sulfite e vai fazer pequenos cards. Você tem aí abaixo os estados, as siglas e as capitais, tá? Todo estado tem uma capital e a sigla são aquelas duas letrinhas que se referem ao nome do estado. Você vai fazer, então, 3 cards para cada... Pode fazer só 2, só do estado e a capital, ou 3, o estado, a capital e a sigla. E vai brincar de jogo da memória com a sua família, tá bom? Ó, um beijo no coração, se inscreve no canal, dá o seu like e, ficando dúvidas, procura sua professora, porque ela está à disposição para te atender. Até a próxima!